Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus capítulo 14, 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quando nós lemos essa passagem, também Marcos também descreve, João descreve também, e nós sabemos que Jesus, ele despede a multidão, despede o Pedro com seus discípulos ali, vai para o monte orar, e fala para que eles vá para o alto mar, e ali ficam. Enquanto Jesus orava, de repente, a gente acabou de ler que veio um vento ao contrário, um vento forte, um vento impetuoso, de maneira que o barco também começou a ser açoitado pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus vem andando até eles. E é interessante que esse vento já trazia medo aos discípulos, a Pedro em especial, de forma que Pedro já sentia medo e começou a imaginar coisas. Quem já passou por algum momento assim, até mesmo quando nós somos crianças, olhamos para uma sombra e imaginamos um fantasma, um bicho que vai nos pegar de noite. Eu já falei isso aqui há uns tempos atrás. Meu pai pendurava uma calça na porta, aquela calça parecia que era um monstro, crescia de uma forma tão grande que eu tinha pavor de dormir muitas vezes por causa daquilo. Muitas vezes a nossa imaginação, ela é muito fértil, A nossa imaginação, muitas vezes, ela é muito mais rápida do que nós possamos entender. E muitas vezes nós achamos que é Deus e não é Deus. Achamos que também é o diabo e não é o diabo. A nossa própria imaginação, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, muitas vezes trabalha na forma que nós queremos enxergar as coisas. Quem está entendendo? Você vai acabar de entender então, também, quem não estiver. Mas é interessante quando Jesus, ele começa agora para ir até o encontro dos seus discípulos, ali até o barco, ele andando pelas águas, Jesus andando por sobre as águas, ali o mar não se abriu, não houve aquele milagre lá em Êxodo, não, mas agora Jesus anda sobre as águas, de maneira que quando Pedro avistou aquela pessoa, aquela figura, ele não imaginava que era Jesus, mas gritou, tendo medo, pensando ser um fantasma. Por que Pedro já estava assim? Porque o vento já era contrário. Muitas vezes, nós, quando estamos em certas dificuldades, em momentos de provações, nós começamos a imaginar muitas coisas ruins. Nós não conseguimos enxergar nada bom quando os ventos são contrários. Nós estamos numa campanha às quintas-feiras com o lema
A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas dentro dessa palavra eu quero trazer para essa quinta-feira também algo que muitas vezes nós fechamos. Aquilo que Deus já abriu. Amém? E é interessante aqui nessa mensagem, onde fala do vento contrário. Onde fala que Pedro, ele olha para Jesus ali, mas ainda teve dúvida. Ele não acreditou ainda que era Jesus, de forma que ele disse assim, olha, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. Ele não acreditou que era Jesus. Nós precisamos, irmão, aprender a discernir ao que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Se você tem pedido dons a Deus, peça o discernimento de espírito, para você ficar forte, para você poder discernir entre o bem e o mal, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque nesse século, nesse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, tem se levantado muitos falsos profetas, muitos mentirosos que estão mudando a vontade e a palavra de Deus para a igreja, que é o evangelho muito simples. Quando Jesus, ele ali no Gólgota, ele chama pelo Pai, ele diz, Lama Sabactani. Ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? E muitos que estavam ali, estavam falando que ele estava clamando por Elias. Não estavam entendendo, e era a língua deles, e não entendiam o que Jesus estava falando. Voltando agora para Pedro, Pedro fala, se és tu, mande que eu vá até aí. E a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Não é verdade? Jesus falou assim, vem. E eu imagino a cena, ele saindo do barco, eu imagino com uma certa dificuldade, com certo medo, eu não sei. Mas quando ele põe o pé na água, ele encontra algo firme. Ele encontra algo sólido para que ele possa pisar. Não é verdade ou não? Nós, quando vamos andar em lugar que você não conhece, não põe o pé primeiro para ver se depois pode colocar outro, não é verdade? Hoje eu fui subir numa escada um pouco mais alta e eu coloquei o pé, balancei, ver se ela não ia cair, se o degrau não ia cair. Depois o segundo, né, irmão? Com muita cautela. E assim somos nós mesmos a caminhada. Temos que ter cautela. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, eu imagino que ele deu o primeiro passo. Opa, é ele mesmo. É ele mesmo. Terceiro passo é ele mesmo. É ele que está falando para eu ir. Mas, meu irmão, do ponto de partida que Deus determinou para a sua vida, ao ponto final da bênção, a trajetória pode ser longa. A trajetória aqui foi muito rápida e muito curta, mas eu quero falar sobre a trajetória que Deus te ordena. Faz uma promessa para a sua vida. Que Deus usa alguém para falar, que vai te abençoar, que tem um chamado, que tem um propósito, que tem algo para realizar na sua vida. Até o cumprimento da profecia ou da promessa de Deus, meu irmão, muitas vezes os ventos não ajudam. Enquanto ele caminhava, a Bíblia diz que os ventos eram impetuosos, os ventos começaram a soprar de forma que ele teve segurança, medo. O medo, meu irmão, declara que nós não estamos agradando a Deus. O medo, nós estamos declarando que Deus não pode fazer o milagre na nossa vida, que não é Deus que pode realizar, não é Deus que falou. Amém? Nós precisamos ter convicção, certeza, fé, que Deus está conosco, que Deus é conosco, que Deus ainda está no controle da situação da sua vida. Lá em Daniel diz que Deus ainda dá ordem no mundo espiritual. Deus sempre dará ordem aos demônios para que saiam do seu caminho, para que saiam das bênçãos, para que tudo aquilo que venha tentar roubar a sua bênção, a sua vitória, meu irmão, Deus ainda tem o controle dele na mão. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar
E é interessante, Jesus podia deixá-lo até a água submergi-lo por completo. Mas não. Quando ele começa a afundar, Jesus o segura pela mão. Amém? Jesus o segura pela mão. Eu que contei essa história aqui dentro que acabamos de ler. Fiz essa encenação. Foi para falar que muitas vezes os ventos são contrários. Mas eu quero falar dos ventos que muitas vezes estão dentro de nós. As tempestades, as turbulências, que muitas vezes não estão do lado de fora, mas estão dentro de nós. Amém? Podemos parafrasear essa palavra, quando Ana estava ali, atribulada de alma, porque a vontade dela é ter um filho. Ela era afrontada, era confrontada, ela era desprezada por ser estéril. Ali o vento estava dentro dela, a tribulação estava dentro dela, os açoites estavam dentro dela. Hoje eu estava dirigindo e pensando algo, falei, meu Deus, por que a gente olha para umas pessoas, elas têm aquela vida ali tranquilinha, adquiriu sua casa, adquiriu seu carro, e não preocupa com mais nada, está tudo bem, está ótimo, sempre alegre, não está preocupando mais. E enquanto outros já adquiriram 2, 3 casas, outros já adquiriram tantos patrimônios, outros adquiriram posses, adquiriram títulos, mas não tem paz, porque os ventos estão lá dentro, as tribulações estão dentro delas. Muitas vezes estamos no mesmo ambiente, um tem paz e o outro não tem paz. Os ventos, meu irmão, muitas vezes estão do lado de fora, tentando impedir a caminhada, tentando impedir a obra que Deus tem na nossa vida. Mas muitas vezes deixamos os ventos entrarem. Estão aqui dentro. Ana, ela começa a chorar de maneira que o sacerdote, quando a vê chorando e balbuciando ali, e ele não entendia, ele falava assim, essa mulher está bêbada. E Ana dizia, olha, não estou bêbada não, eu estou atribulada de alma. O vento estava lá dentro. A tribulação estava lá dentro. Mas Deus, com essa história, Deus deu a vitória para ela, de maneira que ela engravidou e teve um filho, e deu o nome para ele Samuel, e foi um profeta que marcou história na humanidade. O vento, meu irmão, muitas vezes ele vem e nós colocamos ele para dentro, quando nós abrimos essa porta. Hoje, por volta de 11 horas da manhã, eu recebi um telefonema. Olha, a sua casa em Lagoa Santa foi assaltada, foi arrombada. Entrou o ladrão lá no condomínio, fez refém, amarrou um que mora lá, revólver na cabeça de um, entrou na casa de uma senhora que mora lá, uma mulher de uns 75 anos, 80 anos, roubou, amarrou ela também dentro do banheiro. 5 horas da tarde ontem. Eu só fiquei sabendo hoje, 11 horas da manhã. Já tinha um dentista marcado, a doutora Alda. Fui para o dentista e falei, Deus, esse vento não vai entrar na minha vida. Porque foi ontem, eu não posso fazer mais nada. Você já recebeu uma notícia trágica, uma notícia difícil, e você sai desesperado correndo? Não, meu irmão. Não há nada na vida que não possa esperar 3 dias. Não há nada na vida que não possa esperar 3 dias. Enquanto muitos estavam festejando, outros rasgando suas vestes, Jesus estava ali. Mas no 3º dia ele ressurgiu. Saí do dentista, fui em casa, almocei, cheguei, falei, Patrícia, vamos comigo lá? Vamos. Fui tranquilo para lá. Porque eles me ligaram, um rapaz trabalhando no condomínio, falou comigo assim, pastor, eu chamei o outro vizinho que mora lá no condomínio, nós entramos na sua casa porque de longe nós vimos a porta aberta, a porta de vidro lateral aberta. Eu falei, Jesus toma conta, né? Então nós tomamos liberdade de entrar, está tudo revirado na casa e tal, mas parece que não levaram nada e tudo.
E isso foi 11 horas da manhã que eu fui conversar com ele. Fui para o dentista, fui em casa, almocei tranquilamente e tal, e fomos para lá. Eu não deixei, eu falei, Deus, a minha vida está no seu controle. O que eu tenho é consagrado ao Senhor. O que eu tenho é tudo dizimado. O que eu tenho é tudo consagrado ao Senhor. E quando nós entregamos o dízimo, nós estamos consagrando o restante a Deus, irmãos. Quando nós entregamos 10% daquilo que Deus nos dá, nós estamos sendo gratos a Deus com 10%. E ficando com 90%. Então esses 90% você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai adquirir qualquer coisa, isso já está consagrado ao Senhor. Porque o seu dinheiro é consagrado ao Senhor. Amém ou não? Amém. Chegamos lá, entrei. A primeira coisa que eu olhei, a tela. Condomínio fechado, só tela. Não tinha nada arrombado, nada. Entramos na casa. Estava lá. Ferramentas no mesmo lugar. Televisão no mesmo lugar. Som no mesmo lugar. Videocassete não, DVD no mesmo lugar, videocassete. Micro-ondas está lá. Televisão no quarto está lá. Tudo lá. Reviraram o guarda-roupa nosso. Talvez procurando ouro, dinheiro, arma. Não levaram nada para a glória do Senhor. Nada. Na hora do almoço, minha filha falou, pai, tem que orar. Isso não pode acontecer, nós somos fiéis ao Senhor. Eu falei, minha filha, tem coisa que acontece para aumentar a nossa fé, a nossa dependência em Deus. O que acontecer na vida do crente, meu irmão, é para fortalecer a fé. Não é para deixar os ventos entrarem. Amém? Pode passar vento na sua vida? Pode, mas do lado de fora. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E precisamos acreditar nisso. É uma afronta muitas vezes de Satanás. É uma afronta. Ao mesmo tempo eu vejo que é um livramento de Deus também. É um livramento de Deus. Você está entendendo? Amém ou não? Agora vai sair daqui correndo atribulado. Daqui em Lagoa Santa são 40 quilômetros. Daqui em Lagoa Santa muita coisa pode mudar. No trânsito, na correria, cabeça a 1000. Não, tudo precisa estar no controle de Deus. Tudo. O Espírito Santo me traz a memória que agora que nós estamos construindo essa igreja. Tinha um servente muito bom de serviço, 2 meninos, 2 jovens vieram do interior, era parente de uma membro aqui, e vieram trabalhar na igreja como servente. E naquela época eu ainda comentei com eles, não mexa nessa máquina, serra elétrica, né? De bancada para serrar tábua, madeira para construção. Eu falava para eles, não mexa nisso, que isso aqui é um perigo. Não mexa nisso. E um dia, estava acabando de chegar aqui na igreja, na construção na época, acabando de chegar, eles estavam acabando, um deles estava acabando de gritar, porque foi passar uma madeira para experimentar como é que cortava, e cortou 2 dedos da mão. Aquele dia, eu lembro como Deus me deu tanta paz naquela época. Tanta paz no meu coração. Eu vendo aquele, não gosto de ver sangue de forma nenhuma, mas é o Espírito de Deus que nos enche, que nos capacita. Eu bati no apartamento de frente, inclusive, pedi gelo, encheram de gelo um saco, eu coloquei a mão dele com os dedos ali dentro e corri para o pronto-socorro. E só fui orando, falei, Deus, essa obra é do Senhor, Pai. Essa obra é do Senhor. E fui tranquilo. Chegando no pronto-socorro, tinha um rapaz muito pior do que aquele, do que eu levei. Ainda orei por ele lá. Daqui a pouco o jovem sai da sala de cirurgias, conseguiram implantar o dedo dele, os 2 dedos dele. Eu falei, Deus é fiel demais. E eu falava com ele assim, olha, você vai ter que ficar agora sem trabalhar, que você não pode trabalhar. Ele falou, não, o erro foi meu. Deixa eu ficar aqui só para receber o material então, eu não quero ficar sem trabalhar. Né? E ele ficou aqui até a recuperação dele, até terminar a igreja. Depois arrumei emprego para ele, e aqueles 2 foram muito bem sucedidos também na vida. Quando nós acreditamos, meu irmão, minha irmã, que Deus está no controle da nossa vida, o vento, ele tem hora de começar e hora de acabar.
O problema do vento é quando você deixa ele entrar dentro do seu coração. O vento dissipa a fé, a certeza, a tranquilidade, a paz, o convívio, o amor. Mas quando nós até sentimos o vento lá de fora, não, meu irmão, você não pode impedir o vento. Você não pode, não, você não tem poder para isso, mas Jesus pode. Jesus pode, então confia nele. A Bíblia diz que não há nada impossível para o nosso Deus. João descreve da mesma forma, e os discípulos perguntam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E é interessante se você perguntasse para João, eu escrevi aqui alguns versículos, mas se nós perguntássemos para João, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? João, no capítulo 1, ele ia falar assim, ele é o verbo que se fez carne. Se perguntasse para João, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 2, João ia falar assim, é o que transforma a água em vinho. Se perguntasse para João, quem é esse? João no capítulo 3 ia falar assim, esse é o que faz nascer de novo. Se perguntasse para João no capítulo 4, quem é esse? João ia falar assim, esse é aquele que dá água viva. Aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Se perguntar para João, quem é esse? No capítulo 5, ele iria falar, esse é aquele que agita as águas da sua vida. Se perguntasse para João, quem é esse? No capítulo 6 ele diria, olha, este é o pão da vida, aquele que desce do céu. Não é verdade? Se perguntasse para João no capítulo 7, João, quem é esse que até o vento lhe obedece? E o mar, eu esqueci o 7, é aquele que traz a promessa do batismo do Espírito Santo. Quem é esse, João? Que até o vento e o mar lhe obedecem. No capítulo 8 ele diria, é aquele que liberta, porque se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Quem é esse, João? Que até o vento e o mar lhe obedece. No capítulo 9 ele fala assim, é aquele que cura cego, aquele que não quer enxergar, aquele que tem vista, mas não enxerga as maravilhas que Deus tem para fazer, vai fazer. Por que uns recebem e outros não? Porque não acreditam, precisa de contemplar com as mãos, precisa de pegar em alguma coisa. Deus tirou da idolatria, mas a idolatria não saiu do coração dele ainda. Jesus é aquele que abre a vista dos cegos. Se perguntasse para João, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 10, João ia falar assim, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E se perguntasse João, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? No capítulo 11, ele iria falar que é aquele que ressuscita, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim podia ir embora. Versículo 12, é aquele que unge Maria de Betânia, abençoa Maria de Betânia, perdoa os pecados. No capítulo 13, é aquele que serve. No capítulo 14, é aquele que vai preparar o lugar. Ele já foi preparar o lugar. E ele vai voltar para a igreja, para buscar a igreja dele. No capítulo 15, é aquele, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim vai dar fruto. Mas aquele que não está em mim não vai dar fruto nenhum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes os ventos estão aí, meu irmão. Estampam muitas vezes o nosso rosto. Muitas vezes não conseguimos esconder os ventos que passamos. Mas eles podem estar do lado de fora. Do lado de dentro, não. Eles podem estar do lado de fora da sua casa. Dentro, não. A sua casa precisa ser um lar de paz. Um lar onde você entra e acha descanso, acha aconchego, acha comunhão no Senhor. Amém? O que Deus colocou no meu coração é que nós, muitas vezes, não recebemos as bênçãos, porque deixamos os ventos entrarem. Se você está passando por esse momento, nós vamos orar. E você vai entregar na mão do Senhor isso. Vai depositar no altar dele. Em nome de Jesus.
Pedro teve as experiências tremendas com o Senhor. Amém? Nessa passagem mesmo, ele anda sobre as águas. Nessa passagem, a dúvida, a incerteza fez com que ele começasse a afundar, mas a certeza estava com ele, que deu a mão a ele, a certeza, a nossa Jesus. Pedro teve tanta experiência com o Senhor, e agora o vento entra sobre a vida de Pedro, quando ele nega Jesus. A Bíblia diz que ele fica tão atribulado, e ele vai para um canto chorar amargamente. A tribulação estava agora dentro de Pedro, o vento estava agora dentro de Pedro. Mas eu nunca vi ninguém, eu nunca vi, nunca ouvi e nunca vi ninguém que tenha clamado ao Senhor, que tenha chorado nos pés do Senhor, que não tenha recebido a resposta do Senhor. Deus é Deus que responde, Deus que fala, é Deus que promete e que faz. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu não sei a situação que você está passando, nem o vento que está passando, ou que está soprando sobre sua vida. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, não deixe esse vento entrar dentro do seu coração. Não deixe esse vento atribular a tua alma, como diz o salmista, aquieta-te alma, porque o Senhor é Deus sobre a tua vida. A nossa alma pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, mas veio sobre ele o perdão de Deus. De maneira que até a sombra de Pedro começou a curar. Tanta dependência e tanta intimidade com Deus. Algo marcou muito a minha vida essa semana. 2 palavras: oração e obediência. 2 palavras que marcaram a minha vida essa semana: oração e obediência. Mas a Belinha citou a passagem do jovem. Jesus falou para ela: vai, vende o que tem e dá aos pobres, depois me segue. E ele falou assim: não. A oração ele fez: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? A obediência foi seguir Jesus. Ele não fez. A oração sem obediência é vã. Não é verdade? Tem uma passagem de 2 jovens onde eles são pedidos para fazer algo, um fala que não vai fazer e faz. O que fala que não vai fazer, que vai fazer, não faz. Mas aquele que não vai fazer, que diz que não vai fazer, mas faz, ele recebe o galardão. Paulo diz assim: aquilo que eu não quero é o que eu faço, e aquilo que eu não quero é o que eu quero é o que eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Onde ele fala assim: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Amém? Aleluia, Pai. Nós te rendemos graças a Deus. Pai querido, nós te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor entre com provisão sobre essa casa, sobre este lar, sobre este homem, sobre essa mulher, sobre este casamento, sobre esse negócio, sobre a vida financeira, sobre a provisão sobre essa casa, sobre o celeiro dessa casa, sobre a saúde, Pai amado, do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus, ó Pai. Joga por terra, meu Deus, todo vento, todo levante que o inimigo, Pai amado, tenta forjar. A tua palavra diz, Deus, que o inimigo, Pai, pelejou, ele armou o laço, mas ele caiu no laço, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, meu Deus, todo intento de Satanás e seus demônios. Pai querido, nós temos aliança contigo, Senhor. Queremos, ó Pai, renovar a nossa aliança cada dia, cada manhã, como a tua misericórdia se renova sobre nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja reunida aqui nessa noite. Abençoa, Deus, a tua igreja de maneira sobrenatural, Pai. Deus, tira o comodismo, Pai amado, como foi citado aqui, Senhor amado, que nós não venhamos acomodar. Deus, ficar na nossa zona de conforto, Pai amado, esperando que as coisas, Pai amado, venham nos alcançar de maneira, Pai amado,
Deus, é confortável para nós, mas a tua palavra nos diz que nós temos que ter ânimo, ter coragem, ser forte, ser corajoso. A tua palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Pai amado. Desperta a igreja Shekinah, a igreja está dormindo, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Deus, visita cada lar nessa hora, visita cada jovem, meu Deus, que não tem aula, a semana está de férias, vai para cinema todos os dias, mas não vem para tua casa, Pai. Desperta esses jovens também, Senhor, em nome de Jesus. Desperta os meus filhos, ó Pai. Desperta aqueles, ó Deus, que, Pai amado, estão acomodados agora, Senhor, perdendo mais 2 horas em frente à televisão. Desperta, Senhor amado, em nome de Jesus, e abençoa aqueles que estão na aula, abençoa aqueles que estão, Senhor amado, também, Senhor, no trabalho, ou estão viajando, estão de férias, estão em recesso, Pai amado, escolar. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço, Pai querido, encha, Pai, com teu Espírito Santo, batiza com fogo, Pai amado, batiza, renova, Pai amado, Deus, em nome de Jesus, aquele crente, Senhor, que não sente a tua presença mais, aquele crente, Deus amado, que não sente, Pai amado, o teu toque, Pai amado, ou aquele crente, Deus, que não fala mais em línguas uma vez que falava, aquele crente que não vê mais nada, meu Deus, na frente, Pai amado, não sente mais nada, meu Deus, está como morto dentro da igreja, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, reaviva a tua igreja, Pai amado. Aqui está escrito que aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, visita os nossos filhos, visita os nossos familiares, visita os obreiros dessa igreja, visita, Deus, os que estão internados, ó Pai, como, Deus amado, o filho da irmã Antônia, o irmão Maurício, meu Deus, que foi submetido à cirurgia, e graças a Deus está passando bem. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, fortaleça o coração do irmão Maurício, Pai amado. Deus, fortaleça a família da irmã Toninha, o seu filho, o seu esposo, mas, ó Deus, não venhamos, ó Pai, ficar acomodados, ó Senhor da glória. Quantos têm arrumado desculpas, como a tua palavra diz, que não ia participar daquela ceia, porque tinha que comprar uma junta de boi, tinha que enterrar alguém, Pai amado, para não te servir, meu Deus, tinha que vender algum terreno também, mas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, desapega o coração desse povo, Pai amado, naquilo que não é louvável, aquilo que vai ficar, aquilo que é passageiro, aquilo que não é eterno, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Querido Espírito Santo, nós te rendemos graça, Pai. Senhor, abre a porta que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Abre a porta que o Senhor tem preparado e fecha a porta que o inimigo tem tentado abrir, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, unja os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua voz, entender o chamado do Senhor na nossa vida. Unja os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar, meu Pai, para que possamos ver, ó Deus, o amanhã, ver, Deus amado, além, Pai amado, de 4 paredes, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Unja, Pai, os nossos lábios, para que saiam palavras de bênção, palavras de vitória, palavras, Senhor, que vão levantar pessoas, palavras que vão profetizar vida onde não há vida, palavras, ó Deus, de bênção, Senhor, palavras que trazem unidade, não separação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Unja as nossas mãos, ó Deus, para que tocarmos, ó Pai, para que tudo que nós tocarmos seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Estende a tua mão para frente e peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção nova, Pai amado, derrama o fogo do Espírito Santo sobre nossas mãos, para que nós tocarmos no trabalho, Senhor, onde nós colocamos as nossas mãos, seja nossos filhos, no nosso cônjuge, ó Pai, no nosso amigo, no nosso vizinho, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, unja, Senhor, as nossas mãos com esse fogo novo, Pai, com essa brasa viva do Teu altar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo, ó Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradeço, Senhor.